Olá, boa tarde a todos, bem-vindos. Este é um canal sobre o Benfica, notícias do Benfica e análise ao momento do Benfica. Se gostarem deste tipo de conteúdo, deixem like, é para eu saber que vocês querem que eu venha aqui falar com vocês sobre o Benfica. Bom, eu ontem fiz um vídeo, a madrugada de hoje, fiz um vídeo bastante completo sobre o que se estava a passar no Benfica, a nível de reforços e a nível de atualidade. Falei da entrevista que saiu hoje, portanto, falei primeiro da entrevista do Roger Smith com a própria comunicação social portuguesa. Falei também do Reinier, porque hoje vem na imprensa desportiva espanhola que o Benfica desistiu do Reinier. Eu já falei disso na madrugada de hoje e falei os motivos do porquê dessa situação. Falei do Seferovic, portanto, tudo o que saiu hoje na comunicação social eu já falei na madrugada de ontem para hoje. Mas em relação ao tema do vídeo, e é aquilo que eu vos quero falar hoje, é sobre reforços e saídas. Como é que está a situação? Bom, alegadamente o PSG, que tem como diretor desportivo o Luís Campos, que é português, que foi treinador de futebol, mas não teve grande sucesso. Depois migrou para a posição de diretor desportivo e tem feito carreira fora do país como diretor desportivo com grandes resultados. É o diretor desportivo do PSG, diretor desportivo ou diretor-geral. Pronto, mas ele tem a componente do futebol está agregada às suas funções. Portanto, o Luís Campos alegadamente sugeriu a contratação do Gonçalo Ramos. O Gonçalo Ramos é um avançado que tem qualidade. O ano passado, ao serviço do Benfica, fez 46 jogos, 8 golos. É um jogador que tem 21 anos, internacional sub-21 português. E é um jogador que tem futuro. No entanto, face ao esquema tático do Roger Smith, que contempla um número 10, afigura-se complicado a sua utilidade no plantel, como primeira opção. E nesse sentido, embora eu pessoalmente goste do Gonçalo Ramos, acredito que este negócio se possa fazer e que seja do interesse de ambos os clubes que isso aconteça. Interesse do Benfica, porque o Benfica não vê no Gonçalo Ramos um jogador imprescindível. Bom para o Benfica, porque os valores falados são valores interessantes. E bom para o PSG, porque o PSG precisa de um jogador com aquelas características. Tentou, e peço desculpa se não for este o nome correto, é Scamacca, salvo erro, penso que é assim que se diz, eu não sou muito bom em línguas estrangeiras, que é do Sassuolo, de Itália. Tentaram esse jogador, Scamacca, só que o Sassuolo pediu 50 milhões e eles acreditam que conseguem resgatar o Gonçalo Ramos por um valor inferior. Aquilo que se tem falado e que tem passado para a comunicação social é que o Benfica está disposto a vender o Gonçalo Ramos entre 40 a 50 milhões. Eu, na realidade, acredito que se aparecer uma proposta na ordem dos 35, o Benfica irá negociar. E, portanto, é este o rumor que surgiu hoje na comunicação social em relação à possibilidade do Gonçalo Ramos sair, que é uma possibilidade real e que eu, pessoalmente, se for um valor entre os 35 e 40, eu aprovaria a sua saída, dado que o Roger Smith não joga com um jogador com as características do Gonçalo Ramos. Embora eu acredite que se o Gonçalo Ramos ficar no plantel, o Roger Smith vai ter que, obviamente, utilizar este jogador e vai ter que, se calhar, alterar um pouco a sua forma de jogar. Até porque no primeiro jogo da pré-época, ele utilizou o Diego Moreira como um falso avançado. Se calhar já estava a ponderar, já estava a estudar a possibilidade de pôr o Gonçalo Ramos nessa posição. Não sei se estão a fazer entender. Ou seja, o Diogo Moreira, na segunda parte do jogo de preparação do Benfica, jogou num esquema, jogou como ponta de lança, sendo que ele não é ponta de lança, jogou com liberdade de movimentos. E se calhar ele já está a programar uma eventualidade do Gonçalo Ramos ficar no plantel, eventualmente a estudar uma tática que também dê para complementar o Gonçalo Ramos. É isso que eu estou a especular apenas. De qualquer forma, aprovaria este negócio e acho que seria bom para ambos, para todos, a saída do Gonçalo Ramos para o PSG. Primeiro que o Benfica ia ter um bom encaixe financeiro, o jogador ia passar a ter um salário muito superior àquele que ganha do Benfica e o Galatasaray iria ter um bom jogador que é adequado para o esquema tático. O Galatasaray, desculpem. O PSG iria ter um jogador que é adequado ao esquema tático deste clube, PSG. Bom, outra situação que vem na imprensa escrita espanhola, que eu já falei hoje, é que alegadamente o Benfica desistiu do Reinier. Eu já falei de todos os pormenores do porquê do Benfica ter desistido do Reinier no vídeo anterior, portanto, vejam o vídeo imediatamente anterior a este e está lá a explicação toda. Basicamente e muito resumidamente, o Benfica não quer pagar mais de 50% do salário, quer ter uma cláusula de opção de compra. O Real nega-se, neste momento aparece o clube do Ronaldo, que foi recentemente promovido à Liga Espanhola e está interessado no jogador e o Real está disposto a negociar com esse clube espanhol, sendo que esse clube espanhol não pede uma cláusula
da opção de compra. E então, aparentemente, o Benfica vai deixar o jogador cair. Não significa que daqui de hoje para amanhã o Benfica não possa reatar as negociações, mas se nada se alterar, o Benfica não irá avançar com as negociações. Ou seja, ou o Real cede ao Benfica, ou o Benfica não vai andar atrás do jogador. De referir que o Real Madrid já tem 3 jogadores extracomunitários e, nesse sentido, o Real Madrid também tem urgência em resolver este dossiê, sendo também que o jogador, e a vontade do jogador também conta, a vontade do jogador é vir para o Benfica, ele já o manifestou publicamente através do seu empresário, que a sua vontade é vir para o Benfica. Conclusão, para isto não ficar muito confuso. O jogador quer o Benfica quer o jogador, mas o Benfica não quer o jogador a todo o custo. O Benfica quer o jogador com uma cláusula de opção de compra e pagando metade do salário. E não abdica disso. Neste momento o Benfica não vai avançar com mais nenhuma proposta sobre este jogador e, nesse sentido, a imprensa encara como que o Benfica desistiu do jogador e, na prática, se não vai fazer mais nenhuma proposta, podemos considerar que desistiu. Acho que fui bem claro. Em relação aos centrais, bom, a Bola faz uma reportagem sobre os centrais do Benfica. Vou querer abrir o jornal A Bola. Faz uma reportagem sobre os centrais do Benfica e acho que é pertinente esta reportagem na edição de hoje. Portanto, ele fala que o Benfica, neste momento, tem 7 defesas centrais, sendo que o Roger Smith só joga com 2. Ou seja, alguém vai ter que sair. Desses 7 centrais, o Veríssimo está a recuperar de lesão. Portanto, vamos considerar o Veríssimo 1, certinho. João Vítor, 2. João Vítor foi agora contratado, também vai fazer parte, não faz sentido que não faça. Otamendi, 3. Fala-se que ele vai sair em janeiro, mas até lá vai fazer parte do plantel. Vertonghen, 4. O Roger Smith teve uma longa conversa com o Vertonghen e aparentemente é um jogador que ele conta. Depois tem também o Tomás Araújo, 5. António Oliveira, 6. E Morato, 7. Bom, vamos aqui fazer um breve resumo de todos eles. Otamendi e Vertonghen aparentemente vão ficar, apesar de estarem ambos em último ano de contrato, um tem 35, outro tem 34 anos, são os jogadores que oferecem garantias ao treinador. É verdade que eles são veteranos, é verdade que têm alguma dificuldade em jogar em profundidade, no entanto, face à sua veterania e ao seu poder de posicionamento, acredita-se que eles possam ser úteis, mesmo não tendo já velocidade nenhuma antigamente. O Morato é um jogador que está a fazer um trabalho específico, perdeu 3 kg de massa gorda, perdeu 3 kg, não sei se é de massa gorda, mas o jornal diz que ele perdeu 3 kg, aparentemente suponho que seja de massa gorda, porque massa muscular não convém perder. E que, para quê? Para ele ganhar mais velocidade, porque é um jogador que o ano passado jogava bem, mas tinha alguma dificuldade na profundidade, ou seja, quando o Benfica jogava com linhas de subidas, ele tinha alguma dificuldade, embora seja jovem, tem uma passada larga, mas não está muito apto para essa função do futebol moderno, que é jogar em profundidade. Ele pode melhorar esse aspecto. O Morato é um jogador que eu gosto, tem 1,91 m, é canhoto, é forte, é um jogador com personalidade, é um jogador que pode melhorar esse aspecto. Mas neste momento não tem ainda essa característica muito acentuada. E nesse sentido o Benfica está disposto a negociá-lo por 10 milhões para o Rennes, salvo erro. Eu ainda há bocado falei disso, mas é o Rennes, Rennes, Morato. E aqui a ganha branca que me deu agora, foda-se. É o Rennes, sim. O Rennes ofereceu supostamente 10 milhões, o Benfica está disposto a negociar por 15. Portanto, aparentemente o Morato poderá ser um dos jogadores a cortar. O Tomás Araújo e o António Silva, enquanto o Veríssimo não recuperar, um deles vai ficar no plantel. Apesar do António Silva ter estado a destacar nos treinos e nos jogos e de ser um central rápido, aparentemente será o António Silva que irá para a B e o Tomás Araújo irá ficar no plantel principal até o Lucas Veríssimo recuperar e depois, quando o Lucas Veríssimo recuperar, ou das duas uma, o Tomás Araújo faz a transição para a B e fica entre a B e a treinar na A e a jogar na B, ou um dos centrais mais veteranos é transferido, provavelmente o Otamendi, que irá para o River Plate, aparentemente no final do Mundial, de Seleções, portanto em janeiro, no mercado de janeiro. Portanto, previsões. Defesas centrais, previsivelmente, vão iniciar a época. Otamendi, Vertonghen, João Vítor e Tomás Araújo. António Silva para a B, Morato transferido e Veríssimo a recuperar de lesão. Portanto, esta é a minha previsão. Isto é com base também naquilo que vem na comunicação social, mas é a previsão que eu faço, não estou a dizer que é a minha opinião, é a previsão que eu faço, tendo em conta aquilo que tenho analisado. Em relação também à imprensa turca,
vem também, estive aqui a pesquisar, e a imprensa turca anuncia que está prestes a fechar acordo com o Seferovic por 3,5 milhões, portanto que o Galatasaray irá adquirir o Seferovic por 3,5 milhões. Não sei se esta informação é correta ou não, mas é aquilo que está a circular na comunicação social. Portanto, Seferovic, avançado suíço, internacional pelo seu país, de 30 anos, contratado, o Benfica contratou o Eintracht Frankfurt a custo zero, em princípio será vendido por 3,5 milhões. Eu acho isto um valor curto, mas vamos aguardar e vamos ver qual é que será o valor da sua venda. Também se fala que o Málaga fez um forcing de última hora, mas isto é tudo rumores, eu não sei se isto de facto é verdade ou não. Vamos aguardar. Em relação ao troféu Algarve, que irá decorrer entre 15 a 17, salvo erro, o jogo será amanhã e em princípio seria transmitido pela TVI. No entanto, eu estive aqui a ver o site da TVI e não vejo qualquer publicidade ao jogo. Mas o que está contratualizado é que o troféu Algarve seria transmitido pela TVI, portanto eu acredito que o jogo seja transmitido efetivamente pela TVI. Jogo a não perder amanhã do Benfica. Vou só aqui verificar o horário. Eu sabia isso tudo de cor, mas hoje não sei o que é que se passa, que está-me a dar algumas brancas. Benfica Nice, amanhã às 21 horas, supostamente na TVI. Supostamente na TVI. Bom pessoal, obrigado por terem assistido ao vídeo. Se gostam deste tipo de conteúdo, deixem gosto. E até uma próxima. Fiquem bem.